A mensagem central do Apocalipse nos convida a temer a Deus e dar-lhe glória, como registrado em Apocalipse 14, versículo 7. Esse chamado não se limita a atos de adoração formal, mas permeia cada aspecto de nossa vida. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 31, nos lembra de que até mesmo os hábitos cotidianos, como comer e beber, podem e devem ser uma forma de glorificar ao Senhor. Isso nos leva a um entendimento profundo. Cuidar da saúde física não é apenas uma questão prática, mas também uma parte essencial do crescimento espiritual. A relação entre mente e corpo é estreita e inseparável. Deus, em sua infinita sabedoria, nos comunica suas verdades por meio do Espírito, imprimindo-as em nossa mente. Porém, quando nosso corpo está debilitado ou negligenciado, essa comunicação pode ser dificultada, comprometendo nossa capacidade de compreender e viver as verdades divinas. Por isso, a Bíblia nos oferece princípios claros e preciosos sobre saúde, não como um peso ou imposição, mas como um guia amoroso para uma vida plena. Esses princípios são ferramentas indispensáveis para o viver cristão, permitindo-nos refletir a imagem de Deus em nossas escolhas, fortalecer nossa mente para compreender suas mensagens e testemunhar de seu cuidado por nós. Aceitar e aplicar esses ensinamentos é uma forma de honrar a Deus e experimentar a plenitude de vida que Ele deseja para cada um de nós. Vamos explorar juntos esses princípios transformadores, aprendendo a alinhar nosso corpo, mente e espírito ao propósito divino. Após ter criado o homem, Deus disse em Gênesis 1, versículos 29 e 30: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que estão sobre a face de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. Imagine por um momento o jardim perfeito que Deus criou, um lugar repleto de vida, cores e harmonia. Deus não apenas formou o ser humano à sua imagem, mas também proveu tudo o que era necessário para sustentar sua vida. Ele deu ao homem uma dieta ideal, composta de ervas, sementes e frutos. Esse plano alimentar não era apenas nutritivo, mas também um reflexo da simplicidade e abundância do amor divino. Pense nisso. Cada semente, cada fruto estava disponível em sua forma mais pura e saudável, sem contaminação, diretamente das mãos do Criador. Deus não apenas atendeu às necessidades físicas do homem, mas também se preocupou com o bem-estar mental e espiritual. O alimento dado no Éden promovia vitalidade, longevidade e clareza de pensamento. Ao prover essa dieta, Deus estava estabelecendo uma conexão entre o cuidado com o corpo e a comunhão espiritual. Você já parou para pensar em como sua alimentação pode afetar sua relação com Deus? Assim como no Éden, o que escolhemos comer hoje tem um impacto direto em nossa saúde e disposição para ouvir a voz do Espírito Santo. Além disso, note como a provisão de Deus se estendia a toda a criação. Não apenas o homem, mas também os animais foram incluídos nesse plano alimentar, demonstrando um ambiente de perfeita paz e equilíbrio. Isso nos ensina algo profundo. Deus não é apenas o Criador, mas o sustentador de tudo o que vive. Sua provisão é abundante e atenta a cada detalhe. Ao refletir sobre essa passagem, é impossível não se sentir chamado a reavaliar nossos hábitos e escolhas. Será que estamos respeitando o corpo que Deus nos deu? Estamos cuidando de nossa saúde como forma de glorificá-lo? Assim como no início da criação, Deus nos convida a desfrutar do melhor que Ele tem para oferecer. Pense em como seria viver centenas de anos. Adão viveu 930 anos, Sete alcançou 912, e Matusalém, conhecido como o homem que mais viveu, chegou a impressionantes 969 anos. Esses números podem soar inacreditáveis para nós hoje, mas são um testemunho da vitalidade e perfeição com que Deus criou o ser humano. Mesmo após o pecado entrar no mundo e trazer suas consequências, ainda era possível observar a graça e a paciência de Deus na preservação da vida por tantos séculos. Agora, pare e imagine como deveria ser a vida dessas pessoas. Elas tiveram tempo não apenas para construir famílias grandes, mas também para aprender e transmitir conhecimento.
Com corpos mais saudáveis e mentes mais claras, tinham uma capacidade incrível de refletir sobre as coisas de Deus. No entanto, mesmo com toda essa longevidade, a morte eventualmente chegou a todos. O pecado, como Deus havia advertido, trouxe a mortalidade, limitando o tempo do homem na terra. Isso nos lembra de quão sério é o impacto da desobediência às leis de Deus, tanto espirituais quanto de saúde. Outro ponto importante é considerar o contraste com a nossa realidade hoje. A expectativa de vida, embora tenha aumentado em comparação com alguns séculos atrás, está longe de atingir os padrões antediluvianos. Você já se perguntou por quê? O pecado acumulado ao longo das gerações, somado ao descuido com os princípios divinos de saúde, tem reduzido a vitalidade do ser humano. Alimentação inadequada, estresse e desrespeito ao corpo como templo do Espírito Santo são fatores que comprometem nossa saúde e qualidade de vida. Mas aqui está uma lição de esperança. Deus, que concedeu vidas tão longas no passado, ainda deseja que desfrutemos de plenitude em nossos dias. Ele nos oferece, por meio de suas orientações, o caminho para uma vida melhor e mais saudável. Você percebe a conexão entre obediência a Deus e qualidade de vida? Imagine o momento que Noé e sua família experimentaram ao sair da arca após o dilúvio. Eles tinham vivido meses em um mundo devastado, onde toda a vegetação havia sido destruída. Até então, a dieta humana era baseada em plantas, conforme o plano original de Deus descrito em Gênesis. Mas agora, diante da falta de alimentos vegetais, Deus permitiu que a carne fosse consumida como um recurso temporário para a sobrevivência. Ele declarou em Gênesis 9, versículo 3: Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Entretanto, essa permissão veio com um limite importante. Mas a carne com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui Deus estabelece uma regra fundamental de saúde e santidade. O sangue, que simboliza a vida, deveria ser respeitado. Essa orientação apontava para uma mensagem mais profunda. A vida pertence a Deus, e Ele a considera sagrada. Além disso, evitar o consumo de sangue tinha implicações práticas de saúde, pois prevenia doenças transmitidas por ele. Agora, pense no impacto dessa mudança na dieta humana. A introdução da carne trouxe consigo desafios à saúde. A longevidade humana, que já estava diminuindo desde o pecado, começou a cair de forma ainda mais acelerada após o dilúvio. Isso nos lembra de que, embora Deus permita certas coisas em determinadas circunstâncias, seu plano original sempre foi o melhor para nós. Será que estamos escolhendo o que é permitido ou o que é ideal? Agora imagine o cenário em que Deus está instruindo seu povo, os israelitas, a viver de forma distinta das nações ao seu redor. Ele dá orientações específicas sobre quais carnes poderiam ser consumidas e quais deveriam ser evitadas. Isso não era apenas uma questão cultural, mas uma maneira de proteger a saúde de seu povo e reforçar a santidade em sua vida diária. Deus diz que seu povo deve saber fazer diferença entre o imundo e o limpo. Mas o que isso significa na prática? Os animais imundos eram aqueles que, de acordo com Levítico 11, não atendiam a critérios específicos. Por exemplo, um animal terrestre deveria ter cascos divididos e ruminar para ser considerado limpo, como o boi, o cordeiro e a cabra. Animais aquáticos deveriam ter barbatanas e escamas, como peixes comuns, excluindo seres como camarões e ostras. Essas distinções podem parecer estranhas para nós hoje, mas quando analisamos com cuidado, percebemos que os animais classificados como imundos geralmente têm funções ecológicas importantes, como limpar o ambiente, mas não são ideais para consumo humano. Pense na sabedoria por trás disso. Muitos dos animais imundos, como porcos ou frutos do mar, são reconhecidos hoje pela ciência como potenciais portadores de parasitas e doenças. Deus, na sua bondade, não apenas deu leis para guiar o seu povo espiritualmente, mas também leis que protegiam sua saúde física, mesmo antes de eles entenderem as razões científicas por trás delas. Que Deus cuidadoso! Agora reflita comigo. Você percebe como essas orientações mostram o desejo de Deus de que cuidemos de nosso corpo,
o templo do Espírito Santo? Mesmo que essas leis específicas fossem para Israel, o princípio permanece. Devemos ser intencionais em nossas escolhas alimentares, buscando o que é puro e benéfico para a nossa saúde. Ao final, Deus nos ensina que nossa dieta está conectada à nossa santidade e à nossa relação com Ele. Você sabe o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Agora imagine-se ouvindo essas palavras de Provérbios, que soam como um aviso sábio e cheio de discernimento. O texto começa declarando que o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Por que essas palavras são tão enfáticas? Elas nos mostram que o álcool tem o poder de tirar nossa sobriedade e discernimento, levando-nos a escolhas ruins e, muitas vezes, a arrependimentos profundos. Quem nunca ouviu histórias de relacionamentos destruídos, carreiras prejudicadas e até vidas perdidas devido aos efeitos do álcool? Em Provérbios 23, Salomão é ainda mais detalhado, quase pintando uma cena dramática dos efeitos do abuso do álcool. Ele nos faz perguntas que nos fazem refletir. Para quem são os ais? Para quem os pesares? E ele responde, para os que se demoram perto do vinho. Veja como o autor conecta o uso excessivo de álcool a dores, conflitos e até mesmo visões distorcidas e palavras que não deveriam ser ditas. Não é impressionante como a Bíblia entende profundamente a natureza humana e seus desafios? O que torna essas alertas ainda mais relevantes hoje é que muitas pesquisas recentes comprovaram cientificamente que qualquer quantidade de álcool é prejudicial à saúde. Por muito tempo, acreditava-se que o consumo moderado poderia trazer alguns benefícios, mas estudos modernos revelam que, mesmo em pequenas quantidades, o álcool pode aumentar o risco de doenças cardíacas, câncer, problemas no fígado e até alterações cognitivas. Essas descobertas reforçam o que a Bíblia já dizia. O vinho e a bebida forte têm o potencial de causar danos e enganar aqueles que os consomem. Salomão também nos alerta com a metáfora do vinho, que morde como cobra e pica como basilisco. Pense na imagem de algo que parece atraente, sedutor até, mas que no final traz dor e destruição. Isso nos ensina que muitas vezes o que parece inofensivo pode ter consequências graves. É um alerta para olharmos além da aparência e considerarmos o impacto real de nossas escolhas. Deus nos criou para viver em sobriedade, discernindo entre o certo e o errado, prontos para servir e glorificá-lo em todas as coisas. Quando algo como o álcool tira nossa capacidade de pensar e agir com sabedoria, ele nos afasta desse propósito divino. Você já refletiu sobre como suas escolhas diárias estão impactando seu relacionamento com Deus e com os outros? Por isso, a Bíblia não apenas alerta, mas convida a uma vida mais plena e controlada pelo Espírito. Que tal hoje decidir buscar essa sabedoria divina em todas as áreas da sua vida? Vamos juntos refletir sobre como evitar o que pode nos destruir e abraçar o que realmente edifica. Afinal, somos chamados a ser templos do Espírito Santo, vivendo de forma a glorificar o nosso Criador. Imagine que você tem a responsabilidade de cuidar de um templo, um lugar especial onde Deus se manifesta. Como você trataria esse lugar? Você o manteria limpo, organizado e em perfeito estado, certo? Essa é exatamente a visão que Paulo nos apresenta. Nosso corpo não é apenas nosso, ele é o templo do Espírito Santo. Ao afirmar que fomos comprados por bom preço, Paulo nos lembra do sacrifício de Cristo na cruz. Esse ato de amor não apenas nos redimiu espiritualmente, mas também chamou nossa atenção para o cuidado integral com a vida que recebemos de Deus. Nosso corpo, sendo morada do Espírito Santo, merece ser tratado com honra e respeito. Mas por que isso se aplica à alimentação? Tudo o que colocamos em nosso corpo afeta nossa saúde física e mental. Uma alimentação inadequada pode prejudicar nossa capacidade de discernir, pensar com clareza e até servir a Deus com energia e disposição. Deus deseja que vivamos plenamente, glorificando-o em todos os aspectos da nossa vida, inclusive na forma como cuidamos de nossa saúde.
Pare um momento e pense: como você tem tratado esse templo sagrado que é o seu corpo? Deus não nos dá esse alerta para nos restringir, mas para nos proteger. Ele deseja que tenhamos saúde, vitalidade e uma vida que reflita sua glória. O cuidado com o corpo não é um detalhe, é uma expressão de gratidão e adoração ao Criador. Você já recebeu uma mensagem de carinho que fez seu dia melhorar? É exatamente isso que encontramos na carta de João. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Deus se preocupa profundamente conosco, tanto no aspecto espiritual quanto no físico. Ele deseja que tenhamos saúde plena, uma vida equilibrada, onde o corpo e a alma estejam em harmonia. Em Êxodo 15, versículo 26, Deus se apresenta como o Senhor que te sara, oferecendo um plano de proteção contra enfermidades. No contexto da libertação do Egito, ele mostra que aqueles que seguem seus mandamentos e princípios não apenas se conectam espiritualmente com ele, mas também colhem benefícios físicos. Isso reforça a ideia de que as leis de Deus não são apenas espirituais, mas abrangem nossa saúde e bem-estar. Pense nisso. Deus deseja que você prospere em tudo, mas isso requer nossa parte. Como um pai amoroso, ele nos orienta sobre como cuidar de nossa saúde, seguindo princípios que protegem e promovem a vida. Ao fazer escolhas alinhadas com a vontade de Deus, experimentamos os frutos de uma vida saudável, livre de muitas enfermidades que poderiam ser evitadas. Esse desejo de Deus não é apenas um ideal distante. Ele é um convite para que vivamos de forma plena, conectados ao propósito para o qual fomos criados. Imagine que você está lendo um mapa e percebe que estava indo na direção errada. O que você faria? Continuaria no mesmo caminho ou aproveitaria a chance de corrigir sua rota? Assim é o amor de Deus. Em Atos 17, versículo 30, vemos que ele não leva em conta os tempos da ignorância. Deus sabe que muitas vezes seguimos por caminhos equivocados porque simplesmente não conhecíamos a verdade. Ele não nos condena por isso. Ao contrário, ele nos oferece uma oportunidade de mudar, de recomeçar. Essa mensagem é um alívio para todos nós. É como ouvir de um pai amoroso. Eu sei que você errou, mas agora que você entende, venha para perto de mim. Vamos caminhar juntos. Isso mostra o coração cheio de misericórdia e paciência do nosso Criador, que prefere nos ver aprendendo e crescendo a nos punir por erros do passado. Já em Tiago 4, versículo 17, vemos que, com o conhecimento, vem também a responsabilidade. Saber o que é certo e não agir de acordo significa negligenciar as bênçãos e orientações que Deus nos dá. Mas essa não é uma mensagem de acusação, é uma convocação à ação. Deus nos dá a chance de transformar o conhecimento em prática, de viver de maneira que reflita seu amor e sua vontade. Pense nisso. Como você reage quando aprende algo novo? Você aplica o que aprendeu ou ignora, voltando aos velhos hábitos? Deus nos chama a agir com base na verdade que conhecemos. Não é apenas sobre evitar o erro, mas sobre construir uma vida que glorifique a Ele e beneficie a nós mesmos e aos outros. Essa boa notícia é um convite. Não importa o que você fez ou deixou de fazer no passado. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Deus está pronto para caminhar ao seu lado, orientando cada passo. A pergunta é: você está disposto a aceitar esse chamado? Se sim, a jornada de transformação e crescimento espiritual começa hoje. Chegamos ao final deste estudo, mas na verdade, é apenas o começo de uma jornada de descobertas e transformações em nossa vida. Analisamos passo a passo como a Bíblia nos orienta a glorificar a Deus em todos os aspectos, incluindo a forma como cuidamos do nosso corpo e o que colocamos em nosso prato. Do plano original de alimentação em Gênesis, até as orientações sobre a distinção entre animais limpos e imundos, percebemos que o Criador sempre se preocupou com nossa saúde, pois nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Observamos também que a escolha de evitar o álcool não é apenas um mandamento, mas um cuidado amoroso com nossa mente e espiritualidade. Todas essas instruções bíblicas, desde Gênesis até Apocalipse,
convidam-nos a viver de modo mais consciente e reverente, entendendo que corpo, mente e espírito estão interligados. É extraordinário notar como Deus, em sua graça, releva os tempos em que agíamos por ignorância e nos chama ao arrependimento, oferecendo-nos uma oportunidade de mudar rumo e experimentar uma vida plena. Que possamos aplicar em nossa rotina os princípios divinos de saúde e perceber o quanto isso afeta positivamente nosso bem-estar físico, nossa clareza mental e nossa sensibilidade espiritual. Lembre-se, cada pequeno passo na direção do que Deus deseja para nós é um grande salto rumo a uma vida mais feliz, saudável e em harmonia com o plano do Criador.